O Bolsonaro, ele é mesmo o Bozo. Esse apelido é muito bom porque ele só faz palhaçada. Olha só o que acontece com as bozoices do Bolsonaro. Um dia depois daquele discurso translocado que o Bolsonaro atacou Lula, falou que o Haddad não trabalhava, o Haddad deu a resposta ao Bolsonaro calando o nosso Bozo. Porque uma agência que faz avaliação de crédito melhorou a nota do Brasil. Um dia depois do Bolsonaro falar que o Haddad não trabalha. E isso tem a ver, claro, com o trabalho do Haddad. Então o Haddad calou o Bozo. E aí, o Haddad eu acho que deu uma cutucada, porque ele falou o seguinte: nossa melhora na avaliação de crédito acontece por conta da harmonia dos poderes, tudo aquilo que o Bolsonaro não promovia. Você concorda comigo que o Bolsonaro é um bozo? E essa fala do Haddad foi pra provocar o Bolsonaro? O Haddad calou o Bolsonaro ou foi uma ironia do destino? Deixa seu like se você curtiu que isso aconteceu, eu tenho certeza que você curtiu, e se inscreva no canal. Eu quero começar relembrando esse ataque do Bolsonaro ao Fernando Haddad porque foi muito bom. Isso sim que nós podemos chamar de ironia do destino. Porque na filiação do Fernando Holliday no PL em São Paulo, o Bolsonaro ele estava muito translocado. Eu acredito que ele está, na verdade, com medo do avanço das investigações da Marielle, porque ele pode estar não tão envolvido assim com o caso, mas ele modificou as provas fundamentais no dia que o suspeito foi até a casa do Rony Lessa, que é vizinho do Bolsonaro, e o porteiro falou que ele ia até a casa do Bolsonaro. Então o Bolsonaro foi lá, modificou algumas provas e ele pode estar com medo disso, por isso que ele está desesperado e atacou o Lula e o Haddad. Ele atacou o Haddad dizendo que o Haddad não trabalha, resgatando aquelas bobagens que o Marco Antônio Villa falava na Jovem Pan, que o Haddad não trabalhava, que o Haddad não tinha agenda. Uma grande tolice, uma grande pataquada do Marco Antônio Villa. E depois, um dia depois, exatamente um dia depois, veio a capotagem da terra plana do Bolsonaro, porque a terra do Bolsonaro, ela, como diria o Bonner, não é esférica, ou geóide, né, que é o termo correto, ela é plana, e ela virou. Porque a agência de crédito Fitch, que é uma agência que faz a avaliação dos riscos do país de dar calote ou não, melhorou a nota do Brasil, saindo de BB menos para BB. O que em termos práticos isso significa? Basicamente é o seguinte: com a nota de crédito melhor, o país mostra para o mercado, para os investidores, que é um bom pagador das suas dívidas. E daí? Isso pode atrair mais investimentos. E mostra também que as contas públicas do país estão em ordem, estão todas ajeitadinhas. O Fernando Haddad, claro, celebrou. Essa é uma conquista do Haddad, mais uma conquista do Haddad, calando não somente o Bolsonaro, mas todos aqueles que achavam que ele não faria um ótimo trabalho. O Haddad, ele nasceu para ser ministro da Fazenda. O cara tá arrebentando. E ele tá bonitão, né? Porque o Haddad é bonitão. Mas na época da campanha, ele tava meio com a cara chupada, né? Uma coisa meio estranha. Eu não sei o que tava acontecendo com o Haddad. Mas agora, o rapaz, ele ressuscitou, tá bonito, tá brilhoso, tá parecendo aquele galã espanhol mesmo, que a Haddad tem uma cara de espanhol, ele me lembra o Antônio Bandeiras, ele tá bonitão, e claro, tem que estar bonitão mesmo, porque ele tá arrebentando como ministro da Fazenda. Ele disse que essa melhora na aprovação, ou melhora na avaliação brasileira, acontece por conta de uma harmonia maior entre os poderes. Eu vejo que isso foi uma provocação ao Bolsonaro. Porque há exatos um ano, na verdade há exatos um ano não, há exatos um ano e um dia eu fiz esse vídeo aqui. Você pode entrar lá, foi no dia 25 de julho de 2022. Naquele dia, a Folha de São Paulo fez uma reportagem dizendo que a maior expectativa ou o maior desejo do mercado com o novo presidente brasileiro seria pacificar as relações institucionais, resgatando assim a credibilidade institucional. Tudo que o Bolsonaro não fazia. Então o Haddad, ele tá correto, porque o Bolsonaro, ele não provocava somente desconfiança institucional com as palavras dele, com aquelas bobagens que ele continua falando, mas com a própria forma dele governar. Porque o Bolsonaro, ele sempre quis destruir as instituições republicanas, a gente fala isso desde 2019, mas ele fazia não somente colocando pessoas incompetentes, mas a própria forma dele governar, porque o Bolsonaro, ele foi recordista de emissão de decretos e principalmente de medidas provisórias. Medida provisória é uma lei que o Palácio do Planalto decreta sem passar pelo Congresso. E depois de um certo tempo, ela precisa ser aprovada pelo Congresso, senão ela caduca. Então o que o Bolsonaro fazia? Ela deixa de valer. O Bolsonaro emitia uma MP,
fazia a vontade dele prevalecer e depois essa MP caducava. Então o que acontece? Você provoca uma insegurança jurídica e fiscal, porque hoje tem uma regra, mas depois de 3, 4 meses essa regra não vale mais. Então você provoca um descrédito institucional. Então essa saída, ou o encerramento do governo Bolsonaro, resgatou o crédito, podemos colocar assim, com as instituições, a credibilidade com as instituições, porque essa forma destrutiva do Bolsonaro governar não existe mais. E o Haddad, ele faz um ótimo trabalho, não tem como negar. Não tem como negar. Falar que o Haddad não trabalha, como o Bolsonaro tem falado, isso é uma grande estupidez por parte do Bolsonaro e por parte de qualquer outro. Tanto que nós não temos críticas ao trabalho do Haddad vindas da direita. O Haddad roubou a pauta da direita. Não tem o que eles possam falar. O Haddad conseguiu fazer o arcabouço fiscal, que era a reunião de vários interesses distintos, ele conseguiu fazer. Criou o pacto social ali, o contrato social ali. Ah, não é tão à esquerda como se gostaria, mas também não é tão à direita. O Haddad conseguiu alinhar todos os interesses. E a reforma tributária ele foi fantástico. Ele destravou uma negociação que se arrasta por mais de 40 anos, por praticamente 40 anos, né? E ele conseguiu, sabendo como fazer, fatiando a reforma tributária, aprovando o grosso para depois aprovar as partes miúdas. Ele tá simplesmente arrebentando, tanto que o Arthur Lira celebrou também. O Arthur Lira quis dar uma surfada de onda, né? Postou uma mensagem nas redes sociais celebrando essa aprovação, ou melhor, essa nova avaliação do crédito brasileiro, dizendo que isso é uma conquista e que é resultado da política econômica do governo. Deu uma puxada de saco do Haddad, política econômica essa que a Câmara dos Deputados apoia de modo institucional. Foi um forte aceno do Arthur Lira ao Fernando Haddad, porque o Haddad, ele tá com tudo, como nós falamos incansavelmente nesse vídeo. O Lira, como a gente bem sabe, ele tá tentando se aproximar do Fernando Haddad e também do Lula com a pauta econômica, porque o Lira, ele está completamente destruído politicamente, ele tem um embate muito difícil com o Renan Calheiros lá em Alagoas. O Renan é muito mais forte do que ele em Alagoas e ele sabe que depois de 2025 ele vai perder os seus poderes porque não será mais o presidente da Câmara dos Deputados. Então ele tenta usar o Haddad para se aproximar do governo para conseguir em 2025 um ministério. Ao que tudo indica, esse ministério é o Ministério do Desenvolvimento Social, que é o ministério que tem o Bolsa Família. Se ele irá conseguir ir para o ministério em 2025, ele vai ter aí uma chance maior de poder enfrentar o Renan Calheiros, passando por esse período até 2026, porque se ele deixar a presidência da Câmara dos Deputados sem colocar um sucessor ali, os poderes dele vão se esvair completamente. O Haddad, ele tem que aproveitar esse bom momento que ele está tendo, tem que aproveitar essa situação de respaldo global ao trabalho dele e também a necessidade do Arthur Lira para aprovar agora as medidas mais difíceis. Porque a partir de agora, do segundo semestre, o trabalho do Haddad vai ficar bem mais complicado, principalmente com as reformas na estrutura da economia, com a taxação de pessoas ricas. Isso é muito difícil. O Arthur Lira já sinalizou que vai ser espinhudo ou espinhento ou espinhoso esse tema na Câmara dos Deputados, mas o Haddad tem que fazer essa aprovação. Se nós não conseguirmos fazer essa modificação na estrutura da tributação nacional, nós não vamos conseguir de fato fazer justiça social no nosso país, melhorando a qualidade de vida das pessoas que são as mais fragilizadas. Então esse é o grande momento do Fernando Haddad, ele tem que aproveitar e essas discussões têm que ser feitas agora. Nós já temos maturidade para isso, vamos colocar a sociedade para discutir essa situação e o Haddad fez muito bem ao ter dividido a reforma tributária. Porque se você coloca essa tributação junto no projeto que foi aprovado, ela ficaria turvada e não iria avançar. Agora que avançou uma parte, vamos para as demais. E é por esse motivo também que não dá para o governo ter pessoas como Jean Willis em seus quadros. Não dá. Jean Willis é alguém que causa tumulto, alguém que fere o pacto social. Isso não pode acontecer. Por isso que o Jean Willis dificilmente vai ter o cargo no governo e se ele não for para a SECOM, foi uma decisão extremamente acertada do governo, porque ele mostrou que não tem a identidade necessária de conciliação, de conversa que esse governo tanto precisa e como o Haddad tem demonstrado.